Pode sentar, meus queridos. Sejam bem-vindos, boa noite. E hoje nós estamos na quinta lição, falando de confiança. Confiança, pastor? Sim. E nós vamos aprender hoje sobre o quê? Vamos lá. A confiança nossa tem que estar em quem? Em Deus. Em todo tempo e fora de tempo. E aí a Bíblia diz assim, em primeira carta de João, vamos abrir lá. Primeira epístola do apóstolo João, o capítulo 5, o versículo é o 14. Olha o que diz aqui. E esta é a confiança que temos nele. Então a tua confiança tem que estar em quem? Em Deus. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, tudo que eu pedi em nome de quem? De Jesus. Mas uma coisa você tem que ter, confiança. Lá no Salmos 37:5 diz assim, a nossa base de hoje, Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, eu tenho que entregar meu caminho ao Senhor, eu tenho que confiar nele para ele poder fazer. Porque, volta lá novamente, primeira epístola do apóstolo João 5,14, olha o que diz, esta é a confiança que temos nele. Então a minha confiança tem que estar em quem? No Senhor. E aí diz que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele faz o quê? Ele nos ouve. Então, quando você entrega, você confia, Ele faz tudo, no nome de quem? De Jesus. Mas aí a tua confiança tem que estar quem? No Senhor. Porque Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração. Mas acontece o que? Não te estribes no teu próprio entendimento. Coloca para mim na NTLH, por favor, no nome de Jesus. Olhe para cá para a televisão e diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. O mal nosso é que pensamos que sabemos de tudo. Pastor, como assim? Pensamos que sabemos de tudo? Sim. Aí eu vou dar um exemplo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Vamos falar de um homem chamado Uzias. E diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em seu lugar de Amazias, o seu pai. 16 anos. 16 anos é uma pessoa que é o quê? De maior? Aqui trazendo para hoje ele é o quê? De menor. Qual a responsabilidade que um de menor tem? Nenhuma. Mas quando um de menor, ele anda, ou um jovem que anda na direção de Deus, olha o que acontece. Este edificou Alate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. 3. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez ele o quê? Prosperar. Ele não apoiou no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência. Ele confiou em quem, irmãos? Em Deus. Ele confiou, pastor, em Deus. Então, o profeta Zacarias, ele ensinava a Uzias, e Uzias fazia tudo conforme Deus pedia. Quando você faz isso, você entrega seu caminho ao Senhor, você confia nele, e tudo ele fará. Se você for continuar lendo, você vai ver que ele se torna, meu querido, amigo da agricultura, ele se fortifica bastante, ele fica, meu querido, um homem, meu irmão, de guerra. A fama de Uzias chega até no Egito.
Por quê, pastor? Tudo aquilo? Porque Deus estava com ele. Mas ele deixou um negócio entrar no seu coração: orgulho. A pessoa que, meu irmão, que quando ela deixa o orgulho entrar no coração, ela para de confiar em quem? Em Deus. E Uzias, ele morre, se você continuar lendo aqui, o 2 Crônicas 26, uma lepra na testa. Porque ele tenta fazer o trabalho do sacerdote. E aí ele vai tentar sacrificar lá no altar do sacerdote, lá, meu irmão, no templo. E ele sai o quê? Uma lepra. Pastor, mas por quê? Porque Uzias, meu querido, ele confiava em si mesmo. Pastor, confiar em si mesmo? Sim. Tem pessoas, ela age de forma que dá na telha dela. Como assim? Vou te dar um exemplo. Ontem você aprendeu, quando Jacó estava em Siquém, o que aconteceu com ele? Você lembra o que aconteceu com ele? A filha dele foi o quê? Abusada. A filha de Jacó foi abusada, Diná. Você sabe por quê? Por quê, pastor? Porque ele estava no lugar errado. Às vezes nós estamos no lugar errado, sem a direção de Deus. Aí você vai lembrar lá de Ruth, Elimeleque estava no lugar errado. Ele foi para os campos de Moabe. Morreu ele, morreu os filhos. Porque falta de confiança. A pessoa, meu irmão, quando falta isso para ela, ela age com o seu próprio entendimento. A pessoa, quando falta isso para ela, ela começa a agir com seus próprios conhecimentos. Ou, meu irmão, conhecimentos dos outros. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando Uzias confiava no Senhor, quando Uzias, ele tinha 16 anos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, a Bíblia diz o quê? Que Deus fez ele prosperar. Deus só faz a pessoa prosperar quando, pastor? Quando ela começa a confiar. Aí Deus abre uma porta. Ele se sentiu, meu querido, fortificado. Por quê, pastor? Ele tinha de tudo. O reinado dele, meu querido, era um reinado magnífico, maravilhoso, em todas as áreas. Se você for continuar lendo aqui, você vai ver que Uzias, em todas as áreas, meu irmão, ele era bem sucedido. Mas por que Uzias era bem sucedido? Porque ele tinha a visão de um homem de Deus. E a Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperareis. E ali acontece o quê? Um entendimento, um conhecimento, a visão se alarga. E aí, meu irmão, Uzias faz Jerusalém ser uma cidade forte. A fama de Uzias chegava até, meu irmão, diante do Egito. Como Deus é maravilhoso. Mas pastor, mas o que faz a pessoa retroceder? O orgulho, a mágoa, a tristeza, a desobediência. Quando você desobedece a quem? A Deus. Às vezes tem pessoas que pensam que o pastor, ou fulano, o missionário, o ciclano, que só pensa em dinheiro. Meu irmão, ontem de manhã eu fiquei até vendo a irmã contando o testemunho dela de manhã aqui, a irmã Francisca, vocês viram? Quem estava aqui de manhã viu. Era para ter gravado os testemunhos. Tem que gravar. Ela contando que todo dia ela se ajoelhava com o seu envelopezinho amarelo e dizia: Deus, eu quero ter condição para ofertar na sua casa. Era muito, pastor? Não. Mas ela tinha um desejo aonde? No coração. E aí o filho dela recebeu uma certa quantia, pegou: mãe, está aqui. Qual foi o pensamento dela? Em lágrimas, ela dizendo: vou levar a minha oferta para a casa de Deus. Olha aí, meu irmão, que maravilhoso. Por quê, pastor? A pessoa sensível a Deus, ela confia e não se estriba no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência. O mal do homem, ele pensar que ele sabe de tudo. Mas na verdade nós não sabemos de nada. Porque, meu irmão, perto de Deus nós somos pequenos. E muito pequenos. Perto de Deus nós somos muito pequenos mesmo. E às vezes você fica vendo. Porque esse homem, Uzias, ele criou um negócio chamado catatumpa. Você sabe o que é isso? Lança pedras. Era como se fosse, meu irmão,
carro-tanque, um tanque que solta aqueles mísseis. Irmão, para ir para a guerra ele ia daquele jeito, e ele vencia qualquer cidade. Por quê? Deus era com ele. Ele entregou o caminho dele ao Senhor, ele confiava em Deus, tinha um homem de Deus do seu lado. E o Deus fazia o que, pastor? Na vida de Uzias? Prosperar, ele crescer. Por quê? Vamos ler novamente o 5. Porque, versículo 5, deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez o que? Prosperar. Deus fez ele prosperar. Mas ele fez o que era reto. Versículo 4, vamos lá novamente. E fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor. Esse é o importante. Pastor, e trazendo para nós hoje, às vezes a gente recebe qualquer coisa. Ah, pastor, não dá meu dízimo não, não dá minha oferta não. Você está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor? Ah, pastor, porque eu estou aperreado? Não, você não está fazendo o que é reto. Você tem que tirar logo a 10ª parte. Fazer logo, meu irmão, o que é correto. E pastor, e o depois? Aí o depois você faz o que você quiser. Você gasta como você quiser. Porque eu lembro muito bem que nós aprendemos dos céus abertos. O que o Jacó prometeu para Deus? A 10ª parte de tudo aquilo que Deus desse para ele. Naquele momento Jacó ele não tinha nada. Quem lembra quando você chegou aqui na igreja? Lembra? Você tinha muita coisa? A visão era o quê? Eu lembro. Quando eu cheguei na igreja, a visão era pequena. Meu irmão, depois de um ano, Deus me deu até um carro. Eu digo que foi Deus por quê? Porque eu não dei entrada para comprar um carro. Você lembra que eu falei já aqui que eu tinha um Fiat, comprei de R$2.000, 10 vezes de 200 que eu pagava a ele. A primeira volta que foi dar nele, quebrou a correia dentada. Graças a Deus não empinou o cabeçote. Para você ver. Vendi ele. Vendi por quanto? R$1.000. Já tinha pagado 1.000. Mas aí, meu querido, passa questão de meses, meu irmão veio me dar um carro. O carro dele. Ele comprou uma estrada na época nova. E falou, olha, está aqui o carro para você fazer a obra. Era um Gol geração 3. Olha como Deus ele é maravilhoso. Mas às vezes nós não lembramos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, no passado. Ah, pastor, não, meu querido, você chegou na igreja, tinha carro? Moto? Nem mulher não tinha, né? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Para você ver, irmão. Olha como Deus é bom. Rapaz, nem mulher tinha, irmão. Casa você tinha? Nem casa tinha. Olha aí. Quantos anos? Você falou 5 anos, está na igreja, né? 2019? 6 anos. Você vê, olha como Deus é bom. Às vezes a gente fica aí vendo, pastor, mas por quê? Não. Quando você, meu irmão, começa a fazer as coisas certas, Deus abre portas. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. O que eu tenho que fazer? Confiar no Senhor. Acreditar. Entregar. Viver os propósitos de Deus na minha vida, no nome de quem? De Jesus. Porque Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor. Pastor, eu tenho que fazer o quê? Confiar no Senhor. Pastor, eu fiz um pedido a ele. Você lembra o que ele falou? Na primeira carta de João? Vamos lá novamente para relembrar, 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Volta agora no Provérbio 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão o quê?
O que é uma pessoa estabelecida? É uma pessoa que ela está o quê? Bem de vida, bem de condição, que não falta nada. Lembra quando você rezava lá o Pai Nosso? Quem rezou o Pai Nosso? Pai Nosso que está onde? Santificado seja, venha a nós, seja feito assim na terra. Tu sabe, né? O pão nosso. Você pedia já pão. Às vezes pedia até sem conhecimento, sabia? Porque era uma coisa repetitiva. Era todos os dias. O pão nosso que nos dá hoje. Pastor, por que você não continua aí? Daqui a pouco você vai querer rezar as outras, né? Ave Maria, Santa Maria, creio em Deus Pai. Aí não dá, né? Então, o pão nosso que nos dá hoje. Mas por que hoje? Muitas das vezes você não pode repetir a mesma comida. Mas Deus nunca deixou faltar o pão para você. Porque você está o quê? Estabelecido. Uma pessoa estabelecida é o quê, pastor? É estável. Sabe por quê? Porque ela pede, Deus abençoa, no nome de quem? De Jesus. Porque ela confia no Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Obras, pensamentos. Eu penso de colocar algo. Só de pensar, você tem que confiar em quem? No Senhor. Por quê? Uma vez eu falei aqui para você que Deus ele trabalha com o quê? Com projetos, com os pedidos, confiança. Hoje você está aprendendo isso. E a base da confiança é entregar o caminho ao Senhor, confiar nele. Mas ele fará. Pastor, como é que é? Confiar ao Senhor as tuas obras. Muitas das vezes você tem um talento. Você, meu irmão, sabe fazer o negócio. Mas tem medo de colocar porque não confia no Senhor. Não confia em quem, pastor? No Senhor. Hoje eu vi um amigo falando assim, que a fama de coisas ruins chega muito rápido. O rapaz colocou uma padaria, começou bem, depois ele começou a relaxar. Daqui a pouco o fulano comprou o pão, estava duro. Aí o fulano que comprou o pão duro vai dizer para o ciclano que o pão estava duro. O ciclano fala Beltrano, que o pão estava o quê? Duro. Daqui a pouco ninguém quer comprar mais naquela padaria. É a mesma coisa a notícia boa. Qual, pastor? Olha, abriu uma padaria ali boa. Pão é gostoso. Fala pro Beltrano, pro ciclano. E aí começa a espalhar. Porque começa a confiar em quem? No Senhor. Deus começa a agir no nome de quem? De Jesus. Mas isso só é para quem, pastor? Aquela pessoa que está o quê? Estabelecida. Coloca o pensamento e Deus opera no nome de quem? De Jesus. Por isso que eu te digo, Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus.